Hoje é um vídeo especial. Hoje é aquele vídeo assim, toca os corações dos que vêm e tenta chegar aos corações dos que não viram ainda. Porque isso aqui não é qualquer coisa. E também, além de não ser qualquer coisa, também não é pra ficar comparando com outros animes. Esse anime é um anime e ele tem suas características marcantes que podem influenciar assim de várias formas. É um anime que eu considero assim filosófico, entendeu? Você tá anotando? Você tá anotando, pô? Anota, pô! Ah! Tá anotando? Você disse o filosófico, você disse o que eu falei? Marcante. Anotou? Tá, mas sua caneta tá no chão. Tá bom. Saudações, meus guerreiros e minhas guerreiras. Como que vocês estão? Porque hoje é um vídeo positivo. Hoje é um vídeo pra te trazer pra cima. Porque hoje é um vídeo especial. É um vídeo especial. Especial! Entendeu? É muito especial. Então não se preocupe. Apesar de eu ser um grande admirador deste anime, aqui eu não vou ficar chupando as bolas de ninguém e de nenhum anime, entendeu? Não vou ficar coisa de fanboy, aqui não tem fanboy. Aqui tem alguém que analisa anime, ok? Hoje nós temos um anime que mudou uma geração. Começou aí na década de 2000, que na verdade não, 2000 não, foi 1999. 1999. E que aí foi até aí 2000 e acabou esse ano, gente. Acabou esse ano e é isso aí. Eu assisto esse anime desde quando eu tinha 12 fucking anos. Então isso não é qualquer vídeo. Vamos prestar atenção ao que o Tio Nash tem pra falar pra vocês. Não se preocupe porque a base... Aqui vou me focar mais em Naruto Shippuden, mas coisas do clássico não deixarão de ser ditas, pontos positivos e negativos também não deixarão de ser ditos, ok? Então vamos com essa análise, meus guerreiros e minhas guerreiras. Tô empolgado com essa análise. Vamos lá. Vocês estão prontos também? Então já vai deixando aquele like. Confira, por favorzinho, do Tio Nash. Por favorzinho, vai aí embaixo, confere as informações desse anime, que tem muita informação aí. Tem muita informação mesmo, não tem? Eu acho que tem, não lembro. Mas bora lá, eu sou o Nash e você está no Nash Academy. O enredo de Naruto é um tempero para o enredo de Naruto Shippuden, que seria uma sopa. Vamos pensar assim, Naruto é o tempero e Naruto Shippuden é a sopa. Eu diria que é apenas 5% do enredo. Esse anime possui um desenvolvimento de enredo muito grande e muito complexo, logo não tem como dizer ele todo aqui, e ainda mais por causa dos spoilers. Procure e veja o quanto esse enredo é maravilhoso vendo o anime, ok? Mas lembre-se, não se esqueçam da minha analogia. Naruto é o tempero, Naruto Shippuden que é a sopa. Obrigado. 12 anos antes dos eventos do foco da série, a raposa demônio de 9 caudas atacou Konoha, a filha da Folha. Foi um poderoso demônio. O único balanço de uma de suas 9 caudas elevaria tsunamis e achataria montanhas, de tanto que ela é forte. Ela levantou o caos e causou a morte de muitos, até que o líder de Konoha, o quarto Hokage, derrotou-a por sacrificar sua própria vida para selar o demônio dentro de uma criança recém-nascida. Nesse caso, era seu filho, Naruto Uzumaki. Nash, o que é Hokage? Hokage é o líder da Vila da Folha. O quarto Hokage foi celebrado como um herói por selar a Kyuubi, que é a raposa de 9 caudas, no seu filhinho, o Naruto. Ele queria que Naruto fosse respeitado sobre uma luz semelhante, por ele ser o recipiente de contenção para esse demônio, essa raposa de 9 caudas. Na aldeia em que ele cresceu, na verdade, no entanto, a maioria evitava Naruto, pois eles viam como se ele fosse o próprio demônio em si, e eles maltratavam ele muito durante parte da sua infância. Até que
Um decreto feito pelo Hokage fez com que os outros moradores fossem proibidos de mencionar o evento para ninguém, nem mesmo para seus próprios filhos, ou seja, ninguém nem podia falar sobre a raposa de 9 caudas. No entanto, isso não os impediu de tratar Naruto como um abandonado, sozinho, na solidão eterna sem fim. Embora seus filhos não especificadamente sabiam, porque os seus pais que tratavam Naruto de forma diferente e os filhos aprendiam a desprezar o menino, ficavam com medo dele. Como resultado, Naruto cresceu como um órfão em um ambiente solitário, sem amigos, sem família, sem o reconhecimento de ninguém. Ele não podia forçar as pessoas a fazer amizade com ele, então ele buscou o reconhecimento e a atenção da única maneira que sabia, por meio de brincadeiras e travessuras. Sua graduação na academia abriu uma porta de entrada para os eventos e pessoas que mudariam e definiriam o seu mundo, incluindo o seu jeito ninja para o resto de sua vida. Ou seja, meus amigos, minhas amigas, resumindo o enredo, Naruto é aquele que possui a raposa de 9 caudas, que é um demônio que atacou a Vila da Folha e acabou com tudo por um tempão. Só que o pai de Naruto, que era o líder da vila na época, selou essa raposa no corpo do seu próprio filho. Só que, ao fazer isso, todo mundo via Naruto como se fosse o próprio demônio. Então ele era discriminado e ele ficou sozinho, porque os pais dele morreram. Então ele era órfão, e era órfão sem amigos, ficava na solidão. E essa solidão que Naruto viveu na sua infância vai acarretar várias coisas do enredo, inclusive em Naruto Shippuden. Lembrem-se, isso aqui é tipo 3% do enredo. Os outros 97%, meus amigos, só vendo o anime para entender. O enredo não é pouca coisa, o enredo não é simples, o enredo é complexo, o enredo é interligado, os eventos, tudo é pensado. Inclusive, no final do anime de Naruto Shippuden, você descobre por que existe o mundo ninja. Em qual anime que alguém vai explicar o porquê que existe aquele mundo? Porra, poucos animes explicam isso. Então, não vá achando que você não vai entender nada, que você vai sim, tudo vai ser explicado, você vai entender até por que esse mundo ninja existe. Ok? O enredo é sensacional, sem palavras pro enredo de Naruto. O Naruto normal eu já acho mais simples, né? Mas o Shippuden é uma coisa assim, que eu fico sem palavras. Não tem como descrever muitas coisas, meus guerreiros e minhas guerreiras, vocês têm que assistir, basicamente assistir. Porque os personagens em enredo, eles vão se interligando de uma maneira assim, foderasticamente boa, entendeu? Claro que vocês têm que ter um pouco de paciência, porque são muitos episódios, não é mesmo? Naruto Uzumaki. Ele possui uma personalidade forte, teimosa, perseverante e determinada. Ele tem um sonho de se tornar a pessoa mais importante da vila, o Hokage. Ele é órfão, por isso a solidão o acompanhou a vida inteira. A sua relação com Sasuke é algo muito interessante e importante para o anime como um todo. Gente, a relação desses dois personagens é uma coisa assim, fodida. Sasuke Uchiha. Ele já é o contrário de Naruto, é mais sério, possui uma personalidade mais calma, é vingativo, sagaz e deixa o ódio tomar conta de seu ser. A vila inteira de Sasuke foi devastada pelo seu próprio irmão. Logo, ele também sentiu na pele o significado da palavra solidão. Sakura Haruno. Ela já é uma personagem menos complexa, porém ela tem suas peculiaridades. Ela é muito esforçada, destemida, corajosa e tem uma paixonite por Sasuke. Ela tem aquela personalidade que apela fácil com certas coisas e ela fica bem bolada. Kakashi Hatake. Ele é o mestre dos 3 personagens anteriores que eu acabei de falar. Ele é muito calmo, racional, sagaz, ele tem um pouco de humor e fica mais na dele. Os episódios 119 e 120 contam muito a história desse personagem maravilhoso. Mas aqui, gente, é o seguinte. Existem mais de 100 personagens em Naruto Shippuden. Se eu fosse falar de todos aqui pra vocês, nós a gente ficar aqui com um vídeo de 2 horas. Mas em resumo, a maioria dos personagens são muito originais, carismáticos, prendem muito quem vê, é fácil você se identificar ou admirar um personagem do anime. Só por curiosidade, meus personagens preferidos são o Madara, se você não sabe quem que é, não é pra saber, Itachi Uchiha, com uma dose de um pouco de Naruto e um pouco de Kakashi no meio. Esses são os personagens preferidos. Se você não entendeu os personagens que eu falei, é porque você não viu o anime, então você não tem que tomar spoiler, então no futuro você verá, eu espero, né? Mas personagens é uma coisa assim sensacional em Naruto. Bom, vamos voltar aí, né, com aquela parte de qualidade de animação, gente.
qualidade de animação. Naruto e Naruto Shippuden foram feitos pelo estúdio Pierrot. Pra quem não sabe, o estúdio Pierrot é aquele que animou animações como Great Teacher Onizuka, que tem análise no canal, e o Yu Hakusho também, Tokyo Ghoul foi o estúdio Pierrot que fez, e muitos filmes do Bleach. Porém, Naruto, né, tiveram várias críticas em relação à animação, animações bugadas, animações tortas, animação com traço todo cagado, todo fora de ordem, nossa, foi criticado demais a animação aí, principalmente Naruto Shippuden. Mais pra frente, Naruto Shippuden, as animações foram melhorando, foram aperfeiçoando, a direção de arte também foi melhorando, inclusive nas novels que eles colocaram no anime. Então eu só queria colocar esses detalhes, aí eu coloquei na tela pra vocês aí um monte de animação bugada que eu pesquisei também. E é isso aí. Bom, então vamos começar agora com as referências, né, minha gente? As referências que tem no anime, que são várias. Kyuubi, que é a raposa de 9 caudas. As chamadas kitsunes no Japão são animais com muita inteligência e poderes mágicos. Basicamente são raposas. Entre eles temos um dos mais poderosos e que um dos poderes mais conhecidos, que é o de mudança de forma. Normalmente as kitsunes elas se transformam em humanos, e mais frequente ainda é encontrarmos os animais na forma de belas mulheres. Quando se transformam, as raposas permanecem com alguns traços faciais parecidos com a sua forma animal. Como são muito poderosas, as kitsunes muitas vezes são referenciadas como deuses. Os japoneses fazem oferendas para que as kitsunes não façam mal a eles. As kitsunes elas podem ser classificadas de diversas formas, como a separação das kitsunes em boas e más, entendeu? Ou seja, raposas boas e más. E é então que eu posso falar da Kyuubi, que no folclore japonês são raposas mais velhas e mais sábias. É dito que uma cauda nasce em uma kitsune a cada 100 anos de vida, portanto, elas atingem o número máximo de caudas, isso é, 9 caudas, aos 900 anos de vida. Uma coisa interessante é o fato de que, quando chegam às 9 caudas, a cor dos pelos da kitsune mudam ou para branco ou para dourado. Os 3 sanins, Jiraiya, Tsunade e Orochimaru. A história de Jiraiya começa quando o jovem vai atrás de restaurar o nome e a fortuna de sua família. A partir de então, ele aprende muitas técnicas ninjas de disfarce e com elas passa a roubar mercadores ricos. Em uma das suas empreitadas, o moço acaba sendo derrotado por um senhor, o qual diz que seu corpo verdadeiro é o de um sapo gigante. O homem então resolve perdoar Jiraiya e ensinar ao jovem sua magia. Assim, o moço aprende a controlar sapos, fazê-los aumentar de tamanho e também aprende a controlar tempestades e os elementos de acordo com a sua vontade. Com esse poder, ele passa a roubar dos ricos e dos desonestos, ajudando os pobres e aqueles que, mesmo possuindo riquezas, fossem inocentes e honestos. Durante sua jornada, ele conhece Tsunade, uma jovem moça conhecedora da magia do caracol ou magia da lesma. Ela recebeu esse poder de um senhor, cujo objetivo era fazer ela combater os ladrões. Os dois então se casam, Orochimaru e Tsunade, na lenda, não no anime, né, gente? Na lenda. E partem uma missão para derrotar o clã de ladrões liderados por Orochimaru, um homem mau que controla o poder da cobra, entendeu? Jutsu dos Uchihas, Susanoo, Amaterasu, Izanami, Tsukiyomi e Izanagi. Essa é uma parte bem interessante de como a mitologia foi usada no mangá. O autor relacionou vários jutsus dos Uchihas com deuses ligados ao shintoísmo. Então vamos começar falando por Izanagi e Izanami, que os dois deram origem a todos os outros deuses dessa lista. Ambos são os primeiros deuses japoneses shintoístas a nascer com sexo definido. Por isso, mesmo sendo irmãos, porque sempre tem que ter aí, né, qual é o nome? Incesto. Eles acabaram se casando, né, os dois, que são irmãos, e geraram filhos, os quais se tornaram outros deuses. Porém, Izanami morre e vira a deusa dos mortos, enquanto Izanagi é deixado sozinho no mundo dos vivos. Ou seja, tem aí uma duplicidade aí, né, de Izanami está no mundo dos mortos e Izanagi está no mundo dos vivos. A morte dela já nos leva aos outros deuses mencionados aqui. Isso porque Kagutsuchi, filho de Izanagi e Izanami, foi o responsável pela morte da sua própria mãe, ou seja, filhinho matando a própria mamãe. É foda o bagulho. Sendo ele o deus do fogo, assim que ele nasceu, ele queimou Izanami, levando-a à morte. Enfurecido, Izanagi o matou e dividiu seu corpo em 8 pedaços, os quais viraram vulcões. Isso aí já é uma coisa bem interessante da cultura japonesa shintoísta. É neste momento que Amaterasu, Susanoo e Tsukuyomi entram na história. Os 3 deuses são irmãos e todos são filhos de Izanagi. A primeira é a deusa do sol,
Amaterasu. O segundo é o deus dos mares e tempestades, Susanoo. E o terceiro é a deusa da lua, Tsukuyomi. Assim como em outras mitologias, alguns deuses japoneses também nasceram de forma diferente, e esse é o caso de um dos três. Após a morte de Izanami, Izanagi vai ao mundo dos mortos para tentar salvar sua irmã e esposa, porém retorna sem sucesso. Ou seja, Izanagi estava no mundo dos vivos, ele foi para o mundo dos mortos para tentar salvar Izanami, só que ele não consegue. É então que ele precisa se purificar tomando um banho em um rio. Nessa cerimônia, nascem de 3 de seus filhos conforme ele lava suas partes do corpo. Por exemplo, Amaterasu nasceu de seu olho esquerdo, Tsukuyomi do seu olho direito e Susanoo de seu nariz. Indra e Asura. Então a gente vai fugir um pouco da mitologia japonesa shintoísta e mudar para a mitologia hindu. Indra é considerado o rei dos deuses, deus das tempestades ou líder dos devas, que é qualquer criatura sobrenatural para os hindus. Enquanto os Asuras são antideuses, semideuses ou até mesmo demônios. Talvez vocês já tenham percebido pela definição que eu dei dos dois, mas Indra e Asuras, eles são inimigos dentro da mitologia hindu. Em alguns lugares os devas são chamados de Suras, e são considerados meio-irmãos com os Asuras. Ou seja, toda essa mitologia, todas essas referências aqui que eu dei pra vocês, são pequenas. Tem a referência também da Kaguya, que eu não falei aqui, mas eu farei a análise de um filme do Estúdio Ghibli que vai falar muito sobre isso, que é A Lenda da Princesa Kaguya. Então, fique ligado no canal, não perca isso. Esse é um ponto que todo mundo queria que eu falasse, com certeza, porque todo mundo fala, todo mundo associa Naruto a Filler. E não é mentira, gente. O pior ponto que eu penso desse anime é Filler. Porque é muito Filler, não é pouco não, gente, é muito Filler. Pra quem não sabe, se você aí é um inscrito novo, se você aí não faz parte desse mundo dos animes, ou não tem um certo conhecimento específico, Fillers, que eu falo errado sempre, que é filler, não é filler, é filler, o jeito correto de falar é filler. Os fillers são aqueles episódios que não seguem a história original do mangá, eles começam histórias com focos diferentes, que não tem nada a ver com o enredo original, que acabam deixando o anime chato, bobo, às vezes idiota e encheção de linguiça também. Mas tem um detalhe, em Naruto Shippuden, quando eu vi, né, eu cheguei a ver um arco no anime que eu pensei que era canônico, que seguia a história original, mas só depois eu fui saber que não seguia, que era o arco do Sambi. Pra quem não sabe, Sambi no anime é o monstro, vou chamar de monstro, de 3 caudas, né? E o que acontece? Ele não tem no mangá esse arco, mas no anime tem. E não é um arco ruim, é um arco muito interessante, que entra também nessas partes filosóficas que o anime coloca. Então aqui, o Nash aqui recomenda. Eu vou deixar aí a lista de files depois, não sei quando, uma hora eu vou deixar a lista de files, não sei se vai estar nas informações do anime, eu vou deixar pra vocês. A lista de files do Nash. A lista de files do Nash eu vou incluir esses aí que são considerados files, são files, né? O arco do Sambi e o arco Chikara, que é o arco do poder. São 2 arcos com histórias extremamente interessantes. O primeiro, esse do Sambi, ele coloca informações filosóficas maravilhosas. Não sei nem por que isso é file. Por mim, se isso estivesse no mangá, eu nem ia nem perceber que era file. Bom, então fazendo aqui as contas do Naruto, do tio Naruto, o anime clássico do Naruto, ele tem 220 episódios. Desses 220 episódios, 85 são fillers. Inclusive, você não vai precisar ver os 220, porque você vai ver aí mais ou menos até o quê? Até o 200 não, até os 140, alguma coisa assim, que já vai deixar de ser filler. Por causa que depois de 7 episódios do Naruto clássico já é filler, você nem precisa nem ver. Já Naruto Shippuden, a situação é mais preocupante. Por quê? Porque são 500 episódios Naruto Shippuden. Só que 376 episódios são filler. 376. Mais de 50% do anime é episódio para encher linguiça. Meu Deus. O primeiro anime, o Naruto clássico, podia ter 130 episódios, 120 episódios numa boa. E o Shippuden, meus filhos, meus amigos, minhas guerreiras, meu filho, o Shippuden, ele podia ter 220 episódios fácil. Fácil. Mas, às vezes, o dinheiro fala mais alto, né? Às vezes, eles têm que divulgar, alavancar as vendas do mangá, ou às vezes o mangá também chegava perto do anime, né? Isso era um problema, porque se chegasse perto do anime, não tinha como... Aí era difícil, né, gente, também. Tem que levar isso em consideração.
Agora eu vou ficar até mais sério. Eu vou tirar essa minha positividade um pouco, vou ficar mais sério, porque eu quero falar assim, bem sério com vocês agora. Porque não é coisa de fanboy, não é coisa de ai, porque esse cara que eu tô vendo o vídeo aí, ele adora muito esse anime, ele vai ficar chupando o anime. Não, vou falar uma coisa muito importante aqui pra vocês. O anime, ele é muito filosófico, meus guerreiros e minhas guerreiras. Ele reflete sobre as questões da vida, questões de morte, questões de sentido, questões sobre sistemas sociais, sobre política, sobre corrupção, determinação, perseverança, medo, dor, ódio, amor, solidão, tristeza, amigos, família, amizade, guerras, discórdia. E que às vezes as pessoas procuram pela paz, mas a paz nem sempre é algo verdadeiro. Você que está assistindo isso aí, você que talvez já tenha assistido Naruto e você que não assistiu, mas de certo ponto, algum questionamento, algum ensinamento você vai conseguir tirar de Naruto e de Naruto Shippuden para a sua vida. Isso eu tenho certeza. Isso é muito bom no anime. Ele não coloca as coisas, sempre tem os personagens, quando eles conversam entre si, eles sempre colocam alguma coisa filosófica, alguma coisa reflexiva que isso atinge quem está vendo. Aí, muita gente falava, ah, mas Naruto é um anime bem infantilzinho, bem bobinho, blá blá blá. Tá bom, talvez o Naruto clássico ele seja mais bobinho e papapá. Mas o Naruto Shippuden, gente, ele tem uma carga filosófica enorme. Eu não tô brincando, vocês têm que ver. É só vendo pra vocês entenderem e pra vocês perceberem, entendeu? Para esse anime eu separei as aberturas, gente. As aberturas desse anime são uma coisa assim, né? Que toca o coraçãozinho de quem vê. Tenho certeza, né? Tenho certeza. Então eu separei a trilha sonora e as aberturas. Eu ia separar os encerramentos, mas eu falei, ah não, deixa os encerramentos, porque as aberturas são mais importantes, ok? Abertura de Naruto Shippuden. Tem seus altos, tem seus baixos, mas bora lá. You are my friend. Ah, あの日の夢。今でもまだ忘れてないんでしょう。羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは身近にあるもの常に気をつけてないとあまりに近すぎて見失うシャララいつかきっと僕は手にするんだ儚き忘れてしまえばいいよ感じなくなっちゃえばいいすりむいた心に蓋をしたんだ遠ざかっていく青すぎた空には明日すら描け君は今涙流した泣きじゃくる子供のようにたとえ明日が見えなくなっても進むよいびつなメロディーで永遠です永遠です永遠ですまだに追いかけてるあの日の残像を悲しみに明け暮れながらも14号を制しまして強欲中も立つ夢中でカッコつけたら非常ベルが鳴る何度傷つければ痛みを忘れる赤い血を流せば命を思い出す紅の愛が心を焼いて風に迷えば涙が落ちる何も何もまだ知らぬ一線越えて振り返るともない僕ら握りしめた夢がこぼれ落ちそうな時に限って思い出すのあいつのあの
優しい顔胸の人生裏に描く一直線ラインは僕にしか見れないたどらない情熱燃やしたあの頃を真剣注いで取り戻すんだエンレス流ればこの日々も捨てるほど壊れてない空の心を照らすものは何叫び続ける日 Então vamos para as curiosidades. Curiosidade de Naruto Shippuden. Vocês sabiam? Naruto aparentemente ele foi visando o cristianismo. Assim como Jesus peregrinava pelo ocidente pregando a sua palavra, Hagoromo percorreu a sua história. Percorrendo o mundo ninja, ele reescreveu também a sua história. E pregando o Ninshu, que seria a religião dele, buscando o amor, a paz e certos objetivos, o qual inspira uma imagem mais religiosa. Se você não sabe quem é Hagoromo, não se preocupe, não é um spoiler, só veja o anime. Bom, a Sakura Haruno, ela está em certas pesquisas feitas com as pessoas que viam o anime, ela está nos personagens top 10 mais irritantes. Bom, a outra curiosidade é que possivelmente eles têm várias outras áreas do mundo deles ninja que não tem ninjas, que são de pessoas normais e que pode ter vilas que até repudiam o uso de chakra e shinobis, entendeu? Na hora que você vê assim os mapas e as coisas, você vê que tem mais regiões ali que não foram mostradas no anime, ou seja, o mundo deles do anime é maior do que parece. A próxima curiosidade é que se você correr usando a mão, colocando a mão pra trás, tentando imitar a ninjinha do anime, eu sinto muito. Além de você, desculpe ofender você que talvez já tenha feito isso, eu espero que você seja uma criança, mas se você coloca a mãozinha pra trás pra correr, além de você parecer com perdão da palavra, um retardado, ela não te ajuda a correr mais rápido, ela te ajuda a deixar mais lento, ok? A última curiosidade é que ela é um boato, tá? Calma, ela é um boato, tá? Ninguém sabe se ela é verdade, ela é um boato, então toma cuidado, não vai espalhando isso pra geral não. O Masashi Kishimoto, que é o criador de Naruto, tem boatos que dizem que ele estava pensando em fazer Naruto e Sasuke um casal homossexual. Mas a Shonen Jump, que é a publicadora lá no Japão, que publica o mangá do Naruto lá no Japão, ela não gostou muito da ideia, falou, não, Kishimoto, para com isso, Kishimoto, fica aí na sua, faz os negócios direitinho. Mas isso é um boato, tá? Isso é um boato. Gente, hoje tem muito OST. Agora eu resolvi mostrar o OST só agora, mostrei pra vocês as aberturas do início. Ela é muito oriental no Naruto, muito. Tem uma pegada muito oriental, inclusive eu dou menção honrosa para uma música chamada Sadness and Sorrow, que é sensacional. Tem músicas tristes, alegres, de tensão, tem músicas para todos os tipos de atmosfera, sendo que as que puxam mais são as músicas mais tristes, as músicas de tensão e as músicas, tem algumas músicas de superação também. Já em Naruto Shippuden não melhora mais ainda a OST. Essas músicas sozinhas, elas são boas e dentro do anime elas completam e fazem toda a diferença. Toda a diferença. Só uma coisa, ouçam elas aí que são muitas, mas ouçam a OST que vocês não vão se arrepender.
ele é um soco no estômago um pouco. Por quê? Porque foi juntando aquele tanto de filler, aquele tanto de filler, aquele tanto de filler, aquele tanto de filler, aquele tanto de filler. Então acaba que o final do anime não é igual ao final do mangá, exatamente igual. Por causa que no final do anime, eles começam a colocar episódio de novel, eles começam a colocar histórias paralelas, entendeu? Eles começam a colocar já puxando para o próximo anime, que é o Boruto, que é o filho do Naruto. Então, no final, um pouquinho soquinho no estômago, mas nada assim, uai, que ruim, né? Não é ruim, não. Mas eu acho que faltou aquele pá, final, entendeu? Faltou um negócio assim, eu penso assim, eu, Naruto, penso que faltou. Porque aí o anime, o Naruto Shippuden, ele já vai fazendo uma pequena transição para já entrar no Boruto, que é a continuação de Naruto Shippuden, porque o Boruto é o filho do Naruto. Bom, agora falando sério aqui, mais sério de novo, como vocês podem perceber, Naruto não é um anime qualquer. Ele tem seus pontos positivos, ele tem seus pontos negativos, mas ele não é um anime qualquer, ele não fez sucesso à toa, ele não chegou a várias pessoas à toa, ele não mexeu com as pessoas à toa. Ele atinge pessoas de 10 até os 40 anos, fácil, tanto mulheres quanto homens, não importa. Entendeu? É um anime que ele chega pra marcar, ele chega pra ficar, porque ele não fica só naquele universo. Ele traz essas questões que as pessoas podem colocar pra vida delas. Então é uma coisa que marca demais nesse anime. Além do enredo ser uma coisa que eu nunca vi, mentira, eu já vi. Você pode comparar o enredo de Naruto com o enredo de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Do mesmo jeito que o enredo de Fullmetal é complexo, é interligado, tem detalhes, tem mistérios, explica tudo, Naruto Shippuden vai te deixar de queixo caído, porque ele também é complexo, ele é interligado, ele explica tudo. E quando eu falo tudo, ele explica tudo pra caramba. Nossa, explica até demais. Eu pensei que ele nem ia explicar certas coisas que ele explica. Ele explica até por que existe os ninjas, ele explica. Então se você quiser entender por que eles têm um mundo ninja,
vai ver o anime, porque ele explica. Entendeu? Então, eu já vi esse tipo de construção de enredo de Fullmetal Alchemist. É muito bom. Não se desanime, porque é uma construção mais lenta de enredo. Então você não vai ver 30 episódios e vai gostar. Talvez você não vai ver só 80 episódios e vai gostar. Veja aí pelo menos uns 200 episódios. Se você não viu 200 episódios, gente, não adianta você tentar avaliar Naruto. Porque, porque é lento, é progressivo lento, entendeu? Então veja pelo menos uns 200 episódios. Se você ver 200 episódios e falar, nossa, tá uma bosta, Nath, então para, porque alguma coisa tá errada, então você não gostou, não é seu tipo, muda, troca. E em abril, lançou Boruto aí com uma perspectiva mais moderna, uma perspectiva mais focada para o público mais novo. Eu penso que Boruto tem uma pegada de um público mais novo, um público também, Boruto aborda mais coisas mais modernizadas, como se o mundo do ninja tivesse passado um tempo, ficasse mais modernizado, mais tecnológico, mais industrial. Isso é interessante. Mas não vou falar de Boruto aqui, né? É isso aí, gente. Esse foi mais um vídeo enorme, com uma análise enorme que me deu um grande trabalho de pesquisa. Então eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixa esse like nesse vídeo, por favor, meu guerreiro e minha guerreira. E se inscreva e torne-se um guerreiro e uma guerreira de Nath para receber mais vídeos como esse, ok? Vlogs também, que eu faço aí, sempre uns vlogs especiais. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, velho. Sério, numa boa, eu espero muito. Do meu coração, do heart aqui do Nath, entendeu? Do heart. E muito obrigado pela sua visualização e até o próximo vídeo.